Mais uma aula do curso de arquitetura, Ateliê de Arquitetura 2. Nós vamos na nossa unidade 3, dando início a 3.1. Hoje vamos começar a falar sobre o desenvolvimento da planta. Hoje é 8 de maio de 2020. Os assuntos que teremos na aula de hoje: vamos verificar o que foi definido lá no bimestre passado. A gente vai fazer uma releitura daquilo tudo que vocês fizeram no trabalho, que definiu o programa, definiu o conceito e partido, para a gente começar a pensar nos estudos. E esses estudos eles vão abranger o estudo do levantamento da área, o local onde vai ser feita a intervenção, a ideia de estudos de viabilidade construtiva, ou seja, quanto que eu posso construir nesse terreno? Será que eu posso construir 1.000 metros quadrados? Será que eu posso construir 500 metros quadrados? E aí a gente vai começar a avaliar os estudos de concepção de projeto. Então, pensar o projeto, ele é um momento que a gente tem todo um pensamento artístico, plástico, mas a gente não pode esquecer a parte funcional e a parte de espaço, né? Nós temos que entender as dimensões e as limitações que o terreno que a gente está trabalhando pode nos trazer. Então, vamos ver o que temos para lembrar um pouco do partido e do programa. A figura que vocês estão vendo agora é um desenho, é um croquis de um arquiteto, né? Que ele tá no livro de vocês, no livro didático. Então aqui o arquiteto ele fez um esboço, que aqui ele trouxe o conceito do que ele pretendia para a construção da proposta dele. Hernani, aqui para mim não está aparecendo o croquis, não sei se para as meninas está aparecendo. O meu está no assuntos da aula, o slide. Na sua tela, eu estou no slide 3. Você tem um botãozinho aí que muda de slide? Acho que você consegue mudar também. Tem, acabei de passar. Desculpa. Normalmente, vocês acompanham o que eu vou mudando. Mas se vocês mudarem, vocês anulam a minha função de passar. Vocês podem avançar para ver o que tem na frente, né? Ele fica livre para vocês. Mas aí eu tô no slide 3. Tá bom, acabei de alterar aqui, obrigada. Isso. Então, assim, olhando esse croquis, dá para a gente entender que arquitetura é essa? Vocês conseguem entender? Se isso é uma planta, se isso é um corte? Seria uma O que vocês acham? fachada? A Luana já falou, se arriscou a dizer que isso aqui é um croquis de algo, de uma fachada. E dá para ter uma ideia de escala disso? O que vocês acham? Acho que não. Não dá. Isso aqui, essa representação está na cabeça do arquiteto, o criador da obra. Ele começou a fazer os seus traços para ele organizar as ideias e organizar a forma como que ele quer, como ele pretende que essa construção ela expresse. Então, ele criou no desenho de cima linhas paralelas, e dessas linhas paralelas do desenho de cima, ele evoluiu aquele croquis, acrescentando uma linguagem de curvas e acrescentando também uma linguagem que permitia uma continuidade de uma linha que passeia por esse desenho. Bom, isso é a ideia do arquiteto, ele que pensou nessa solução. Bom, passada esse momento, né? É claro, acontece muitas outras etapas antes de chegar na foto que aparece na sequência, que é a foto de uma construção. E essa construção, ela ocorreu, ela teve todos os seus projetos executivos, projetos básicos, aquilo que a gente viu no bimestre passado, mas aquele conceito foi absorvido na forma daquela arquitetura. Então, o croquis, ele não é um desenho lindo, né? Ele não é um desenho
para ser entendido por todos, mas ele é uma forma que o arquiteto começa a organizar suas ideias, organizar suas intenções estéticas, funcionais, plásticas, e ele começa a organizar esses pensamentos de uma forma livre, né? Então ele não está preocupado ali onde que é a porta, onde que como que essa planta acontece. Então ele pode estudar esse croquis desde o pensamento do desenvolvimento de como vai ser uma fachada, como vai ser uma planta, como vai ser a disposição da arquitetura no espaço. Então, nessa foto vocês veem, né, a construção. No livro didático a gente tem um pouco mais de informações desse projeto. Eu não vou ler todo o livro para vocês, mas ele está lá. Hoje eu estou com outra tela aqui, porque fica tanto botãozinho na tela, eu não consigo ler o texto inteiro para vocês. Então agora, vou fazer uma leitura só do trabalho que a gente já começou no bimestre passado, para a gente começar a dar continuidade nesse trabalho, e pensando que, a partir de agora, a gente vai finalizar a parte de levantamento, a parte de estudos da área, e vai partir agora, efetivamente, para o projeto, para a produção dos desenhos que vão representar o projeto. Tá bom? Então, naquela parte inicial, vocês trabalharam em grupo, funcionou legal. Só que, a partir de agora, eu quero que vocês trabalhem mesmo, cada uma com o seu projeto, em virtude de duas situações. Uma é a questão do distanciamento social mesmo, que torna as coisas mais difíceis. E outra é para que vocês consigam exercitar a prática de produção do desenho, lá do conceito até a produção da planta e dos desenhos do projeto, tá bom? Então, esse bimestre, a atividade ela vai acontecer mesmo e ela vai ser individual. Bom, o contexto da aprendizagem que nós estamos trabalhando esse semestre. Desenvolver no centro cultural. Essa tipologia de projeto é reconhecida por permitir manifestações culturais das mais diversas modalidades, ou seja, pode ser um espaço para exposições, galeria de arte, um espaço de apresentações, sala de concerto, teatros e óperas. Então, está dizendo, pode ser, né? Então, é o que costuma ter nesses espaços culturais. De qualquer modo, deve ser um espaço arquitetônico adequado para difundir arte por meio de suas diversas manifestações e relevante para a comunidade local. O espaço constituído deve abranger tipologias diferentes e, ao mesmo tempo, ser flexível com mudanças e adaptações. Sei que vocês pensaram nisso, vocês apresentaram isso, né, no trabalho de B1. Por exemplo, um espaço de exposição de arte que pode se transformar num espaço de projeção e vice-versa. Os centros culturais também devem conter ambientes específicos para o seu funcionamento, como setor de serviços administrativos, recepção e outros. Por enquanto, não detalharemos os espaços culturais, isso vai acontecer no próximo bimestre, que é agora, esse bimestre que a gente vai começar a avançar as informações do que mais que esse edifício vai ter. Recepção, banheiros, depósitos. Aqui, pessoal, eu coloquei na tela a apresentação que vocês entregaram no bimestre passado. Então, tem a questão da proposta que vocês desenvolveram e tem toda a descrição que vocês colocaram ali por programa do projeto. Depois aqui também tem a tela da construção conceitual, do mind map cultural que vocês fizeram. Ficou bem bacana. E agora a gente vai partir... Peraí, onde está? Passei muito... Isso. Eu estou falando, passando um slide e mantive o outro parado, né? Vocês repararam, né? Que eu estou numa outra tela aqui. Sim, assustei. Bom, aqui, então, o trabalho que vocês conhecem bem. E aqui, o programa de necessidades, tá bom? Então, esse aqui é a primeira atividade que eu quero que vocês preparem, né?
mas não precisa fazer agora. Eu vou transcorrer a apresentação e depois vocês vão montar esse programa de necessidades de acordo com o exemplo que tem embaixo. Então, a gente tem lá quais os ambientes que a gente vai ter que a gente precisa ter para o nosso projeto. Então, eu tenho lá uma ordem numérica, 1, 2, 3, 4, pode ser 10, pode ser 12, pode ser... Que ambientes que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma recepção. O que essa recepção tem como atividade? É a chegada, a entrada, ela é a espera, ela é área de credenciamento, ela é uma área de venda de bilhete. Então, aí vocês vão definir o que esse ambiente tem como atividade. Porque pensando no ambiente e pensando na atividade que esse ambiente vai desempenhar, a gente começa a pensar que o espaço dele é diferente, né? Se eu falar, por exemplo, que eu tenho uma recepção, bom, beleza. O que tem que ter na recepção? Tem que ter um credenciamento. Legal. Agora tem que ter espera, tem que ter bilheteria, tem que ter outras coisas. A gente começa a perceber que talvez a minha recepção... Tem casos, por exemplo, de recepção que tem espaço de exposição, né? Então, vocês vão definir isso. Equipamento imobiliário. Quais equipamentos que tem que ter nesse espaço? Tem que ter um banco, tem que ter um balcão, tem que ter mesas. Qual que é o desempenho esperado, baseado lá no mind map que vocês fizeram? Eu quero que esse espaço seja um espaço amplo, que seja um espaço com um pé direito alto. Eu quero que esse espaço ele tenha uma iluminação mais aconchegante, que ele seja um pouco mais escuro, com uma iluminação mais decorativa. Não sei, né? Depois do desempenho, a gente tem infraestrutura. Qual que é a infraestrutura? Aqui eu tenho que ter uma iluminação de obra de arte, aqui eu tenho que ter um equipamento de som, e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a ideia de fazer um levantamento agora, baseado no programa de necessidades. A gente vai começar agora a listar os ambientes que o nosso projeto vai ter. Então, isso não é o programa de necessidades, mas é um estudo do programa de necessidades. Tudo bem? Cortou muito dessa vez? Aqui tá tranquilo. Tá indo bem? Tá tranquilo. Beleza. Bom, passando essa fase, a gente entra na atividade, né, que é o diagrama funcional do centro cultural, né? Então, essa entrou como atividade 1, e essa atividade ela só vai ser possível depois que a gente tiver aquela lista, pelo menos, dos ambientes. O diagrama funcional do centro cultural ele é baseado no programa de necessidades e ele vai demonstrar como que funciona os fluxos, né? Eu tenho a recepção primeiro, depois eu tenho a conexão com o espaço de venda de bilhetes, eu tenho outro espaço, ou seja, aqueles ambientes que vocês definiram, como que eles estão conectados, tá bom? No livro, vocês têm um exemplo de um diagrama funcional que mostra, inclusive, o fluxo por categorias. Então, eu tenho lá uma linha vermelha que conecta todas as minhas caixinhas, que são os ambientes que vai ter no meu projeto, e essa linha vermelha simboliza o fluxo de pessoas que vieram para assistir uma peça de teatro, por exemplo. Eu tenho outro que é o pessoal que vai fazer, que trabalha na área, que trabalha dentro do centro cultural. Então, o diagrama funcional, ele mostra o fluxo, mostra os ambientes e como que acontece a inter-relação pelas pessoas nesses ambientes. No próximo slide, vocês têm o desenho do terreno. Esse desenho eu compartilhei com vocês no começo do bimestre passado.
ele está no AutoCAD, ele tá em DWG. Vocês conseguiram acessar esse arquivo DWG? Não. Gabriele, você conseguiu, Gabriele? Eu não vi, professor. Carol, você conseguiu? Não, Você eu não consegui. disponibilizou onde? Carol não conseguiu também? Isso, Carol? Não ouvi a sua resposta. Não, eu não consegui, Hernani. A Luana? Também não. E a Raíssa? Chegou a ver, Raíssa? Eu também não. Não? Então, assim, eu imaginei que talvez vocês não tivessem acessado em virtude de não ter um AutoCAD. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo desenho, ampliei na tela, coloquei as cotas bem grandes nele. O arquivo DWG, ele está lá no AVA. Eu vou ver exatamente qual que é a aula que ele foi colocado, que eu não me lembro, e coloco no grupo para avisar vocês. Caso algumas de vocês tenham interesse em acessar esse arquivo para ver como que ele está, e até para usar, porque ele tem cotas prontas, né? Para tirar alguma dúvida, ele vai estar disponível lá. Tá bom? Então, aqui a gente tem o terreno, eu só girei ele, tá, gente? Então, a rua, ela tá ali do lado esquerdo, e a área que a gente vai trabalhar é esse trecho do fundo aqui. Aqui eu só tenho medidas do terreno e tenho os ângulos de formação, né, dos meus azimutes ali, para eu saber como que esse terreno ele vai tendo o seu polígono, né? Como é que funciona o polígono que limita o meu terreno e as distâncias das linhas. Na tela seguinte, aqui é a novidade, tá? Então, assim, eu mantive exatamente o mesmo desenho. O que foi disponibilizado para vocês, eu preciso atualizar, porque não tinha o piso superior, agora tem. É que eu tenho agora a planta do levantamento topográfico, que tem as curvas de nível. Vocês estão conseguindo visualizar as curvas de nível? Sim. Pode ser que na apresentação ele fique pequenininho, mas eu vou compartilhar com vocês também o PowerPoint. Aí vocês vão ver ele maior, tá bom? Vocês têm computador e AutoCAD? Como é que vocês estão? Não, Gabriela, eu você tenho tem AutoCAD. computador e AutoCAD? Eu instalei, mas assim, eu saber mexer já é outro. Mas eu tento. Você tem em casa? Tenho, CAD eu tenho. Você tem, Carol, AutoCAD em casa? Não, não tenho, Hernani. Eu tenho computador, mas meu computador não está suportando. A placa de vídeo dele não tem memória suficiente. E aí Tá. eu não consegui baixar o programa. Beleza. Não, eu estou perguntando mais para saber como que vocês estão, porque de repente, se vocês têm todo o recurso, vocês conseguem avançar mais, mas não vai ser fundamental. A Luana tem computador em casa, Luana? Sim. Raíssa tem computador em casa e CAD, Raíssa? A Raíssa, será que ela está me ouvindo? Eu tenho. Tá me escutando? Bom, vou seguindo aqui, acho que ela não deve ter me ouvido. Então gente, vamos analisar esse desenho aqui. Esse desenho, ele mostra a implantação da construção existente. Ele mostra as curvas de nível do meu terreno e ele mostra os tamanhos do meu lote. Então, eu já sei que a minha área de intervenção, a minha área onde eu vou desenvolver meu projeto, é lá nos fundos do estacionamento da faculdade. Então, qual que é a minha dúvida agora? A minha dúvida é pensar quantos metros quadrados que eu posso construir. Como é que a gente faz para fazer esse levantamento de verificar qual que é a metragem quadrada que a gente consegue ter nesse projeto? Como é que a gente faz isso?
Tchá, 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 tchá. A gente tem que consultar qual zona se enquadra e calcular as taxas de ocupação e tudo que precisa para a gente começar a projetar de fato dentro das normas. Perfeito. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nossa, ele está pulando para lá e para cá. Bom, a gente vai ter que fazer exatamente o que a Carol comentou. A gente já viu a norma no bimestre passado, não vimos? A gente viu que... Opa! Sumiu a tela para vocês, não? Tá vendo? Sumiu. Tá vendo o senhor, professor? Deixa eu ver o que aconteceu, que ele fechou o arquivo. Hoje é dia 8? Dia 8. Bom, vamos lá. Vai subir de novo. Então, enquanto está subindo, então a gente precisa ter a informação do terreno. Vocês têm a informação de quantos metros quadrados esse terreno tem? Vocês lembram desse dado? Hernani, espera só um minutinho que eu acho que eu tenho anotado aqui no meu bloco de notas. Eu vou procurar, porque Isso. a gente tinha calculado até as taxas já, eu acho, e as meninas. Exato. A gente até fez isso no bimestre passado. Então, nós vamos precisar desse dado, nós vamos precisar da área do metro quadrado. Então, o terreno não teve mudança. O que a gente não tinha era a área total construída. Então, a gente vai ter que separar a área total construída e as áreas do primeiro pavimento e as áreas do segundo pavimento. Certo? Bom, apareceu de novo aqui. Apareceu a tela para vocês? Apareceu. Tá carregando, mas eu acho que vai aparecer. Beleza. Se vocês não encontrarem a área do terreno, vocês me dão um toque, daí eu passo para vocês a área que eu consigo tirar aqui. Eu posso até abrir no CAD e tirar isso para vocês. Então tá lá. Bom, então aqui eu ampliei um pouco no slide 12, eu fiz uma ampliação no zoom para que vocês consigam ver exatamente as cotas das projeções, né? As cotas da implantação da área construída. Então notem que a gente tem uma construção térrea que ela é maior do que a construção superior. E a construção superior, ela está empilhada com a térrea, mas não em todos os momentos. Então tem algumas partes que eu tenho 2 pavimentos e outras eu tenho só um pavimento. Tá bom? Então a gente vai ter que, para efeito do cálculo de taxa de ocupação, usar a área projetada. Então, quando eu vou calcular a área projetada, eu não somo as áreas que estão empilhadas, eu só uso a área de projeção. No meio do projeto, tem uma figura quadrada com um X no meio. Você sabe o que isso significa? Não tem nada ali? Isso, aquilo ali é um vazio. Tá? Ali é uma parte aberta e que não é computada na área construtiva, a área construída, tá bom? A área construída minha, ela é somente o que está com a achura cinza. Tranquilo? E aí, para fazer o cálculo da área, consultar aquelas medidas e fazer as multiplicações. E ir somando as áreas de cada figurinha. O retângulo, o quadrado, o trapézio, tem várias figuras geométricas ali. Fazer uma anotação no papel dessa área, que é o que vai nos dar a possibilidade de verificar quanto que a gente pode construir ainda. Vamos avançar. Aqui a foto aérea do local. Né? Então, tá visto? Aqui, uma parte ampliada que mostra as curvas de nível.
o que eu vou pensar com vocês é o seguinte: nesse momento que a gente for começar a pensar em croquis, não se preocupem com o desnível por enquanto, tá bom? Vamos ter um pouco mais de tranquilidade na hora de pensar o projeto. Vamos pensar ele plano por enquanto e depois a gente analisa como que funciona essa inclinação desse terreno. Mas vamos pensar que o terreno é plano, mas depois a gente avança para adequar ele ao espaço. Bom, aqui então, é o momento que a gente vai fazer os lançamentos das áreas. A área do terreno, que a gente já viu nas aulas anteriores, se eu não me engano foi na aula retrasada. E na aula passada a gente teve revisão. Teve um vídeo que eu gravei como que tira a área, né, do terreno. Depois a gente vai colocar a área do piso térreo, piso superior. E aí sim, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento atual e o potencial construtivo que a gente vai ter para a área de projeção. Ou seja, quanto que eu consigo ter de área de projeção lá no fundo, lá. De repente eu posso ter 200 metros, 300 metros, não sei, nós vamos, né? Vocês precisam fazer essa continha para descobrir quanto que dá para fazer. E depois o potencial construtivo, ele vai ser em virtude do coeficiente de aproveitamento. Então, se eu tenho o coeficiente de aproveitamento que a gente já viu que pode chegar até 4, significa que a soma de todas as áreas da minha construção pode ser até 4 vezes a área do meu terreno. Tá bom? Se não entendeu bem isso aí, volta na aula que a gente teve a revisão, que tem a continha que a gente fez junto, que está gravada, de coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. Tá bom? Tá bom, tranquilo. E aqui a gente vai ter assim o projeto de arquitetura do Centro Cultural. Então a gente já viu o caminho que a gente tem que ter para pensar na viabilidade construtiva, ou seja, quanto que eu posso construir no meu terreno. Depois que a gente pensou nessa primeira etapa, já não é primeira mais, né? Mas nessa etapa a gente vai pensar no croquis de concepção. Então lá no AVA eu coloquei um vídeo para vocês que mostram tipos de croquis e que mostra exatamente a questão da concepção do projeto. Se a gente fizer um croquis sem um embasamento, pensando um pouco no espaço que a gente tem, na disposição do meu lote, o meu croquis ele vai ser uma coisa muito, muito difícil de eu adaptar com a área que eu quero trabalhar. Nesse momento, a gente está pensando num croquis que ele tem uma característica de viabilização. Então, a gente tem que pensar em um croquis que seja mais próximo do que é possível e viável de construir naquele espaço. Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de croquis que também está disponível lá no livro didático de vocês. Então, notem que esse croquis ele já é diferente daquele croquis que a gente viu no começo da aula. Que agora, o croquis, além de mostrar uma linguagem de linhas, formas, expressões, ele mostra um pouco uma ideia de espaço, uma ideia de volume, uma ideia de textura, uma ideia de vazio e cheio. E uma ideia, inclusive, de acesso. Então, esse desenho, ele ainda não está numa escala, ele não é um desenho definitivo, ele ainda tem muitos traços, um desenho um pouco sujo, mas ele é uma evolução do desenho que vocês viram lá no começo. Não é o mesmo projeto, mas ele avançou. O croquis, ele continua avançando no projeto e ele dá lugar a uma planta de setorização. Então, vocês, quando fizeram o programa de necessidades, vocês vão começar a perceber que o projeto de vocês, ele tem setores, e vocês podem definir como funcionam esses setores. Um setor
de espaço educacional, um setor de espaço administrativo, um setor de serviços e apoio, um setor de manutenção e depósito, um setor de alimentação. E a ideia de organizar essa planta pensando em setores ajuda a gente a entender como que funciona a relação desses setores e os fluxos de funcionamento, né, de circulação mesmo, dos envolvidos no processo, desde as pessoas que trabalham no local até as pessoas que vão frequentar esse espaço. Bom, aqui, depois de pensar volume, forma, croquis, pensamos na setorização, aparece a planta, tá? Esse aqui é um desenho de uma planta, que já é uma planta numa fase já definitiva, tudo já está sacramentado, a posição da escada, as portas. Aqui sim, a gente começa a ter informações muito claras, dimensionais. E isso tudo só foi possível porque o trabalho ele foi evoluindo e foi gerando as decisões do projeto. Alguns arquitetos, eles gostam de trabalhar de uma forma que eu também gosto de trabalhar, que é pensar em modulações na arquitetura. Vocês já ouviram falar em modulação na arquitetura? Quem já ouviu? Não, eu nunca ouvi, Hernani. Se eu ouvir, eu não estou associando o nome com o que de fato é. Então, pode ser que alguma... Com certeza você já deve ter visto. Talvez um nome que não é muito comum, mas vocês já repararam, por exemplo, vou pegar um projeto de um supermercado, certo? Um projeto de supermercado, vocês já repararam que o projeto de supermercado, ele tem colunas, e essas colunas, elas têm uma distância que se repete, como se fossem modulares. Já repararam isso? Alguns supermercados maiores, por exemplo, como Tenda, essas colunas aparecem até no meio do projeto. Vocês já repararam algum espaço assim? Hernani, eu nunca observei, eu acho, essas tô tentando colunas. entender ainda. Então, passem a observar. Quando vocês entrarem num espaço grande, até num pequeno, vocês têm que pensar assim, aquele espaço, ele tem um esqueleto. Eu estou falando agora uma linguagem que não é a de arquitetura, né? A linguagem mais médica. Ele tem um esqueleto. E esse esqueleto não dá para mudar muito ele. Você muda a aparência, mas a estrutura, ela tem que seguir um determinado padrão, em virtude de uma limitação técnica construtiva. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma construção que utiliza vigas de concreto protendidas, eu não vou conseguir ter vãos maiores do que 20 metros, maiores do que 15 metros. 20 já é muito. Então, quando o arquiteto ele propõe colunas e espaços entre colunas muito distantes, ou esse projeto ele vai ser um projeto muito audacioso e vai ter que ser feita exclusivamente para esse local, ou ele pode adequar a uma modulação com uma solução técnica viável, sob o ponto de vista construtivo, para os produtos que o mercado já dispõe. Certo? Então, se a gente for trabalhar com uma modulação de produtos que o mercado dispõe com muita facilidade, a gente está falando aí de distâncias entre colunas de 12 metros. Olha só. Então, se a gente conhece uma limitação de um sistema construtivo como o pré-moldado, ou a forma como a gente vai colocar uma viga de sustentação entre uma coluna e outra,
para sustentar parede, para sustentar janela, sustentar telhado, a gente pode pensar em módulos de 12 por 12 metros. E a gente pode reproduzir esses quadrados de 12 por 12 para entender como que vai ter essa distribuição do meu espaço na minha arquitetura. Então, isso facilita bastante lá no começo da concepção, para a gente não propor um projeto que acabe sendo muito caro para construir ou até inviável de se construir, tá bom? Então, a viabilidade, ela também está relacionada com a questão de material e assim, mas professor, de onde você tirou essa informação que a distância de uma viga é de 12 metros? Porque se a gente for entrar num site de empresas que fornecem vigas de concreto protendido, pré-fabricado, vocês vão ver que o catálogo deles, ele se limita a esse tamanho. E qualquer medida a mais do que essa é feito sob medida, sob demanda. Então a gente tem uma ideia do que é mais prático para a gente executar. Vocês entenderam o que eu quis dizer com essa parte de técnica? Acho que sim, Hernani. Esse exemplo que você deu a gente pode falar de pré-moldado, assim? Pode. Porque a Havan, a construção foi exatamente assim, eu acho. Tanto que tem uma placa lá mostrando pré-moldados, alguma coisa assim, Sim, falando, sabe? exatamente. Exatamente. E assim, o nosso trabalho de arquiteto, ele não pode desprezar as soluções técnicas que eles vão vir depois, né? Tem alguns arquitetos que falam, mas a parte estrutural tem alguém que vai cuidar disso. Tem, mas na concepção, a gente já pode conversar com o cliente, né? E direcionar um pouco de qual tecnologia construtiva vai ser usada. Tá bom? Então, a Havan é um exemplo. A Havan, ela usou 2 tipos de sistema lá. Eles têm o pré-moldado e eles têm também estrutura metálica no telhado. Então, a estrutura metálica, ela permite vãos muito maiores do que o concreto. Então, eles têm poucas colunas no interior da loja. Eu não vi o projeto lá, mas é exatamente isso. São pré-moldados. E esse projeto que vocês vão trabalhar é um projeto que ele se viabiliza só com construção pré-moldada. Ele não é um tipo de construção como uma casa, é uma construção maior, tá bom? Alguma dúvida? Não? Acho que agora deu para entender bem. Se eu visualizar realmente no tenda mesmo, tem várias colunas e grossas ainda. Isso. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou falando da modulação? Porque a modulação, ela ajuda a gente a entender como que a gente vai usar os espaços. E a modulação, se ela tiver uma informação que é o sistema construtivo, a nossa construção, ela vai ter uma informação muito mais assertiva, tá bom? Então, vamos dar um exemplo mais prático. Eu vou sair um pouco do centro cultural e vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma casa, que na casa também a gente pode pensar nessa questão da modulação. Vamos lá. Um quarto, né? Se eu pegar um quarto, um dormitório, e trabalhar com uma modulação de uma distância de coluna entre coluna, e pensar 4 por 4 metros, e se eu pensar em 2 quartos, 4 por 4, eu tenho lá eu tenho uma área de 4 por 4, eu já sei que esse é o espaço que eu vou precisar para um quarto. Se eu dividir esse espaço por 2, eu tenho um espaço de 2 por 4. É um espaço que daria, por exemplo, uma cozinha. Uma área de serviço, 2 por 2, a metade do 4, a metade da metade. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio comigo? Que eu estou pegando um módulo, que ele é
que ele é conhecido, eu sei o que eu preciso nesse espaço, e eu posso multiplicar por 2, dividir por 2, e sempre trabalhando uma informação que está relacionada. Isso facilita muito na hora da gente conseguir organizar esses espaços. Então, vamos agora migrar esse pensamento que eu mostrei para vocês para o centro cultural. Então, no centro cultural, vocês calcularam que o centro cultural pode ter, por exemplo, 200 metros quadrados de área construída. E aí vocês vão descobrir que a sala de aula do projeto, do espaço que vocês têm lá, vai ser uma aula de música. E é uma sala que vai receber 12 alunos por vez. Vocês começam a perceber que o espaço para 12 alunos... E aí a gente vai pensar, mas que tipo de instrumento vai ter ali? Não, eu quero ter variedade. Eu posso ter piano, eu posso ter violoncelo, eu posso ter... Então eu começo a pensar no tamanho que essa sala vai ter. Então eu tenho um módulo sala. E aí eu posso multiplicar esse módulo ou dividir esse módulo para conseguir organizar as áreas dentro do espaço que vai atingir, claro, o limite da minha construção, que é 12 metros, que é, no exemplo, 200 metros quadrados. Hipotético, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Imagine assim, se eu pegar um pedaço de papel e começar a recortar módulos, ó, esse aqui é um módulo quarto, esse aqui é um módulo banheiro, esse aqui é um módulo cozinha, e começar a juntar os pedacinhos de recorte, eu começo a pensar em distribuição, áreas de circulação e espaço que eu vou precisar para colocar tudo aquilo. Pode acontecer da área ser muito grande, a gente conseguir aumentar algum espaço, ou pode acontecer também de, puxa vida, não cabe o que eu quero. E aí eu tenho que sacrificar algumas áreas, algumas atividades. Então, esse estudo de módulo, ele permite isso. A gente separar a construção por partes, depois reuni-las, arranjá-las, estudar esses arranjos, antes de chegar na planta. Parece muito confuso isso que eu expliquei para vocês, ou tranquilo? O que eu estou falando não é o resultado do projeto, mas eu estou falando assim, o processo de se chegar à ideia de distribuição de espaços dessa forma. Fica claro para vocês? Fica, é um pouco confuso porque são muitas informações, né? Mas eu acho que quando a gente for fazendo, a gente vai se adaptando, acostumando, e aí vai ficando mais Isso. esclarecedor. Perfeito. Mas aí, quando vocês já tiverem a lista do programa, o que cada espaço vai ter que ter como desempenho e a área que o terreno permite, vai ficar tudo claro, né? Às vezes a pessoa tem um terreninho pequeno, né, de meio lote, e ele chega para o arquiteto e fala assim, eu quero 8 suítes. Opa, não dá. Mas como não dá? Como não dá? Pensa aí em alguma coisa. Porque você, no seu estudo mental, você já sabe, uma suíte tem tantos metros quadrados. Aquela área é 70% que ele pode construir. O terreno dele tem 7 por 20. A verticalização daquele terreno ele não consegue também. Então, o que eu quero que vocês exercitem agora é esse pensamento espacial. Ó, parece uma coisa da NASA, né? Mas esse espacial ele está próximo da gente, tá bom? Pensar como a gente pode otimizar e ter o que a gente precisa no programa de uma forma organizada. Bom, vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem uma planta de implantação do Centro Cultural, que é aquele que a gente já está vendo, né? Na verdade, esse é o exemplo que está no livro de vocês. A planta de implantação ela está mostrando as ruas que tem próximo. E ele tem também os edifícios, né? E a parte de jardinagem e a parte vazia. O conceito arquitetônico universal propõe um espaço com uso democrático para diferentes perfis de usuários,
prega que todas as pessoas, de crianças, idosos, passando por quem possui limitações físicas, sejam temporárias ou permanentes, tenham condições igualitárias na qualidade de uso de uma casa ou um ambiente construído. Vocês já ouviram falar desse conceito de desenho universal? Já ouviram? Sim? Não. Não, Gabriele? Então esse Também não. é um assunto que está lá na apostila, provavelmente. É interessante que vocês dêem uma lida lá, porque provavelmente vai ser questão de prova do bimestre, tá bom? Que é a ideia de pensar a construção de uma forma que ela atenda deficientes, atenda crianças, idosos. Então, ela está falando puramente de acessibilidade. Como que acontece a acessibilidade no espaço? Então, é um conceito que não é tão antigo, né? Ele é novo, mas ele está cada vez mais presente aí nos projetos, inclusive em virtude de obrigação legal, tá bom? Então, esse é como, por exemplo, o que você falou anteriormente, que você deu o exemplo do Tenda, é um local que ele pode ser, assim, para tudo, de certo modo. Exato. Então, o Tenda, quando o arquiteto fez o projeto, vamos pegar o exemplo um projeto mais atual que o Tenda, da Van, né? A Van teve que usar um sistema, uma linguagem de desenho universal, porque o desenho universal, ele permite que uma pessoa cadeirante consiga andar por toda a loja, consiga usar todo aquele espaço. Se ele tiver, por exemplo, também um funcionário, né, que tenha deficiência, ele também tem que pensar na parte administrativa, nos acessos dessa pessoa, banheiros, refeitório. Então, o desenho universal é isso, é permitir a arquitetura para todos, tá bom? Essa é a ideia do desenho universal. E tem um livro bem bacana, eu vou mandar um link para vocês. Eu tenho um PDF desse livro, sabe? Mas eu vou mostrar o caminho para vocês, né? Porque eu não posso mandar para vocês o PDF, porque o livro não é meu, né? Ele é de um autor, mas eu posso mandar o link que vocês acessem esse livro, que é o livro que mostra várias soluções para desenhos universais. Bom, aqui a gente começa a ver alguns exemplos de croquis, tá? Então, o primeiro croquis aqui, temos desenhos de linhas que ainda estão bem cruas, e aí o desenho vai evoluindo e chega numa situação ali que ele já consegue esboçar, inclusive, a profundidade, textura, né? Esse outro desenho, ele é muito bacana também. Vocês estão conseguindo ver esse croquis? Eu estou na página 23. Sim, até os degraizinhos, né, as pessoas sentadas. Isso, então aqui, esse projeto, ele mescla a solução que ele trouxe aqui, ele mescla o uso da escada e rampa e o aproveitamento da topografia. Vocês percebem que a solução que ele deu é uma solução de apropriar daquela inclinação do terreno para que ela seja no canto ali próximo do passeio, sem desnível, né, sem degraus, e do outro lado, um espaço que o degrau ele começa a ficar até tão grande que ele vira um banco, tá bom? Então é uma solução que esse arquiteto encontrou. Outro ponto muito legal que o desenho traz, esse croquis dele. Vocês percebem que a vegetação, o desenho da rua, ele não rouba a cena? O objetivo aqui é a arquitetura. Então, não é o poste, não é a rua, não é os carrinhos, não é a pessoa, mas é a arquitetura. Então, o foco dele é fazer o croquis para expressar o que ele quer mostrar. Então, ele tem um uso muito bacana também, que é o uso da linha vertical. A linha vertical, ela dá imponência, ela dá seriedade para a construção. Então, quando você vê essas linhas, né, retilíneas, assim, paralelas, verticais, ela dá essa sensação de imponência, de organização.
Esse outro desenho, ele mostra também uma construção, ele mostra o acesso, a solução que foi dada por escada do lado externo da edificação. Ele usa também um sistema de pilotis, né, que são aquelas colunas que sustentam a construção, e ele coloca uma humanização no desenho para que a gente consiga ter uma ideia de escala, né? Qual que é o tamanho disso. Então, é bem bacana também essa forma de mostrar essa escala. E é interessante vocês observarem no desenho que existe nesse desenho uma proporção e profundidade. Então a gente tem algumas figuras humanas que estão mais afastadas e essas figuras são menores, para a gente ter esse efeito de perspectiva. Então, à medida que as pessoas estão mais próximo ou mais distantes do edifício, mais próximo de quem o observa, elas aparecem maiores. E quando estão mais próximas, elas ficam menores. Então, essa ideia, ela nos dá essa percepção de profundidade, né? E tridimensionalidade do desenho do croquis. Olha que coisa fantástica esse croquis. Aqui, o croquis começa a ganhar cores. E o que é muito legal quando a gente começa a pensar em cores? Não é carregar de cores. Notem que esse desenho, ele colocou 3 cores no desenho. Ele colocou o cinza, que simboliza uma face que está sem luz. Ele colocou o verde, que mostra espaços verdes mesmo, né? Jardim. O branco é a parte iluminada do desenho. E o amarelo para mostrar elementos de vidro que dão certa transparência para o edifício lá dentro. O que vocês acham dessa linguagem? Olha, poucas linhas, mas que dá uma ideia de o que se pretende com a construção e como que, né, eu vi que vocês lá no programa, vocês pensaram, puxa, eu gostaria de um projeto que fosse amplo, que fosse arrojado, que tivesse uns sistemas de iluminação e ventilação naturais. Então, isso é muito bem-vindo. E no croquis é possível expressar em que local fica essa representação. O croquis de baixo, ele traz também, além das cores, ele traz uma organização de textura. Então, ele mostra linhas paralelas horizontais. A gente chama isso de ripado, né? Então, é uma solução bem bacana, que também dá uma certa imponência para a construção. E aí ele acrescentou uma cor meio salmão, né? Uma cor meio laranja, com 2 tons. Um tom que é bem clarinho, que tá são faces verticais, e um tom um pouco mais escuro para aquelas faces que estão abaixo, né? Como abaixo da laje ali naquele desenho. Então são soluções bem bacanas. Aqui a gente já tem um efeito de croquis que está muito perto já de produções computacionais, né? A gente viu lá na aula de informática 2 que o SketchUp, ele permite alguns traçados assim que eles ficam parecendo desenhos à mão, mas eles foram feitos no computador. Mas antes do computador era muito comum os arquitetos trabalharem estudos exatamente como esse e na mão, né? Eles faziam ali no nanquim 2 pontos de fuga dos 2 lados, a linha do horizonte e as linhas que se encontravam para formar a arquitetura, a representação da arquitetura. Bom, aqui mais um exemplo, né? Esse croquis, ele mostra vendo um corte em perspectiva. Então ele traz como que o arquiteto quer mostrar. Ele quer mostrar que esse espaço ele tem uma piscina, ele tem uma laje, ele tem um espaço que as pessoas conseguem ter visão da piscina, ele tem áreas com mesas, né, de alimentação. Então, tudo isso ele conseguiu expressar pela forma como ele quis traçar o croquis dele, né? Então, isso para mostrar para vocês que o croquis não vai ser usado só para desenhos externos. Ele também pode ser usado para mostrar esquemas de corte, de vistas internas e tudo mais.
Bom, o próximo. Bom, esse aqui é um desenho mais simples, que ele é um desenho que fala de volumetria. Então, a gente tem caixotes. Esses formatos são formatos que o arquiteto propôs, ou pode ser também formatos existentes em um determinado local, onde vai acontecer uma intervenção. Então, essas cores foram separadas pela setorização que o projeto prevê. Então, seja área comercial, área... Então, isso vai variar de projeto para projeto. E aqui, um desenho que mostra um croquis e mostra também o uso de uma forma de diagrama que é chamado de diagrama de fluxo, que é inserido num plano de massa, né? Então, eu tenho volumes, eu tenho espaços tridimensionais e eu tenho indicações de fluxo. Então, eu tenho, por exemplo, indicação de fluxo de serviço, indicação de fluxo do auditório e por aí vai, tá bom? Para projetos de alta complexidade, projetos que a gente tem aí muitos setores e muitos usos, que a gente tem que evitar conflito de usos, a gente precisa ter um diagrama de fluxos do projeto. Bom, aqui a gente vai ter, deixa eu ver, nessa tela, essa é a última. Aqui a gente vai ter a atividade que eu vou deixar para vocês hoje, que é elaborar um croquis representando a construção existente e a implantação esquemática da área de intervenção. O que quer dizer esse item A? Quer dizer que vocês vão ter que reconhecer aquelas dimensões que o projeto tem, vocês precisam reconhecer o programa de necessidade que vocês estão desenvolvendo e o potencial construtivo, e aí pensar num croquis, que não é um desenho refinado, é um desenho mesmo simples, de traço rápido, mas que ele tenha pertinência, certo? O que quer dizer pertinência? Pertinência porque vocês reconheceram que o espaço lá tem, por exemplo, 30 metros por 90. Então, tem que ter uma certa lógica do uso desse espaço, tá bom? O item B, elabore um croquis de concepção do projeto do Centro Cultural. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, vocês vão ter um esquema da construção existente, desenhadas em volumes como aparece no slide anterior. Opa, nesse aqui, ó. Então, a Faculdade de Anhanguera tem um caixote aqui na frente, tem outro caixote ali. Quero que vocês visualizem esses volumes do existente e façam um desenho do volume que vocês pretendem implantar o Centro Cultural de vocês. Isso tudo é o A. O B já é um foco no Centro Cultural. Não é necessário mais ver o terreno inteiro, mas ver como que aquela construção ela vai acontecer. Como foi representado no slide, nesse aqui, ó, nesse primeiro aqui, e nesse segundo, no 23 e no 24. Então é que vocês pensem como que aquela construção que vocês estão propondo, que forma que ela tem, como que é o acesso dela, como é que é a porta, onde que ela fica. Vocês vão fazer um croquisinho representando esse volume assim. Esse é o B. O C, elabora um plano de massa indicando os usos conforme definido no programa de necessidades. Então, o que vai acontecer? O C, ele vai ser usado com base no A. Então, já que vocês têm um croquis que foi representado pela construção, vocês vão sinalizar como é que funcionam os fluxos. Aluno da faculdade, como é que funciona o fluxo de quem vai usar só o espaço do centro cultural, e de funcionário, como é que funcionam esses espaços. Certo, meninas? Vocês entenderam o caminho da atividade de vocês?
Sim, qualquer dúvida, né, você vai deixar disponível, você vai mandar para a gente esse slide. Sim, eu vou mandar esse slide para vocês. Então aí fica mais fácil, coisa dá para... Porque as respostas estão aí, né? Daí é só a gente voltar nos... Vamos pensar o seguinte, a primeira dúvida que pode pintar, né? Porque, puxa, o professor falou tanta coisa na aula e tal. Pensem assim, por onde começar? Comecem do reconhecimento da área. Aqui, ó. Então tá tudo na linha aqui, ó. Comecem pela lista do programa de necessidades, detalhem esse programa de vocês, e nesse momento, para tornar o negócio mais fácil para vocês, cada uma faça o seu, tá bom? Se o centro cultural, por exemplo, da Carol, for algo menor, que de repente ela não tem dança lá no dela, não tem problema. Vocês não precisam seguir rigorosamente o que está escrito lá no programa de necessidades do bimestre passado. Aquele bimestre passado, ele serviu como um start para os estudos, mas a partir de agora, vocês têm liberdade de ajustar esse programa de necessidades. Por isso, cada uma de vocês vai ter uma lista dessa. Tá bom? Então, assim, na próxima aula, eu gostaria que vocês preenchessem essa planilha e essa segunda também, ó. Qualquer... Essa daqui, ó. A que está na atividade 3. E o item A, que está na atividade 4. O item A da atividade 4. Tá bom? Vamos definir isso para a semana que vem, vocês produzirem, e aí eu já vou contabilizando a pontuação do trabalho de vocês. Beleza. Eu quero propor para vocês uma forma da gente trabalhar esse bimestre diferente. Ver o que vocês acham. Ao invés da gente ter um trabalho para vocês entregarem lá no final, a gente pega esse trabalho e vai separando eles em parte. Então, na semana que vem, vocês entregando até essa parte, eu já computo aí 1/4 da nota que vocês teriam de pontuação. Na próxima aula, uma outra atividade que vocês vão avançando e aí vão adquirindo 1/4 da pontuação, 2/4, 3/4 e lá no final 4/4, e aí não fica trabalho acumulado lá no final, vocês já estão fazendo desde o começo. O que vocês acham? Eu acho muito legal, é como se fossem metas, a gente faz junto, tira as dúvidas juntos, ainda mais nessa quarentena, às vezes que é difícil compreender, e tendo, assim, esse apoio, eu acho muito legal. Pode ser assim? Vamos trabalhar dessa forma? Porque se a gente deixar muito lá para o final, aí vocês vão entregar para mim um trabalho em cima da mesma semana da prova, eu não consigo dar um feedback satisfatório para vocês, e aí vocês fazendo entregas pontuais e ao longo do bimestre, o curso vai ficar mais interessante para vocês vão conseguir desempenhar muito e vão conseguir avançar bastante. O que eu espero no final, tá? Eu espero no final, lá, vamos pensar na última atividade, que a gente consiga produzir a planta e a fachada desse centro cultural, né? A planta de implantação e a planta arquitetônica e a fachada desse centro. Então, notem como é importante essa primeira etapa, né? Essa primeira etapa, potencial construtivo, croquis. Na aula que vem, a gente vai pensar no croquis da construção. Então, assim, nesse momento, a gente parou no item A da atividade 4. Na semana que vem, vocês vão apresentar para mim o que vocês caminharam até aqui, de forma independente, cada uma o seu. E ali, da semana que vem para frente, vocês vão começar a pensar na concepção do edifício. Como é que ele vai ser, que lado que vai ter vidro, se ele vai ser com uma parede curva, se ele vai ser com uma parede reta. Então, isso a gente vai ver depois. Mas, nesse momento, vocês já têm um croquis esquemático de volume e de posição de onde esse edifício está, com base
no máximo de área construída que ele pode ter. Certo, meninas? Certo. A Raíssa que está quietinha, Certo. ela está me ouvindo? Ela está acompanhando? É que o dela tá baixinho, professor, mas ela tá escutando sim. É que o áudio dela tá baixinho. Ah, então tá bom. Ela já fala baixinho também, né? Então tá bom. Mas eu não percebi se ela fez alguma pergunta. Vocês perceberam alguma coisa? Eu não tô acompanhando o WhatsApp. Acho que não. Não, não fiz nenhuma pergunta. Bom, deixa eu falar outra coisinha para vocês antes da gente encerrar essa transmissão. A nossa avaliação, ela vai continuar da mesma forma. Ela vai continuar, nós vamos continuar o trabalho dessa forma com entregas parciais, que ao final essas entregas parciais elas vão ser somadas. Se o aluno não fizer as entregas nos prazos, entregar tudo no final, pode também, entendeu? Eu não vou deixar de aceitar o trabalho lá no final, porque a ideia da entrega parcial é muito mais interessante para vocês do que para mim, né? Para mim é indiferente, mas se vocês se prontificarem a fazer essas entregas parciais, as aulas vão ficar muito mais interessantes e produtivas, tá bom? Mas se acontecer de um atraso, alguma coisa assim, a gente vai administrando. Então a prova teórica ela vai continuar da mesma forma. Eu vou colocar o link para vocês vão fazer aquelas respostas, funcionou muito bem, vai ter um prazo de resposta, nós vamos ter um momento para falar disso. Antes da prova, a gente vai ter uma aula de revisão, como a gente teve, que eu acho que foi legal também. E outro ponto importante. A Dani nós fizemos uma reunião com a coordenação e tal, né? E me perguntaram o seguinte, professor, como é que está a turma? Como é que estão os alunos do ateliê? E eu falei para ela, para a Dani o seguinte, ó, a gente está fazendo atividade à distância, elas estão trabalhando bem no grupo, estão participando todas dentro do Teams, né, das transmissões, e eu disse a elas que eu acho que a gente consegue encerrar essa unidade no final do bimestre, porque a atividade prática, nós entendemos que vocês conseguem fazer esses desenhos em casa. Só que eu quero confirmar isso com vocês. Vocês conseguem fazer esses desenhos no computador, à mão, em casa? E dar continuidade na atividade? Ou vocês acham que é importante a gente marcar e deixar uma reposição lá na frente, quando acabar a pandemia, para vocês usarem os laboratórios de desenho? Professor, eu acho que em relação a desenho, não, porque, igual você falou, croquis, por exemplo, é uma coisa mais, acho que simples, né? Não exige muito material que a gente tem dá. E não tem muito prática a sua matéria, mas o que seria interessante é isso que você mencionou, tipo, da gente medir o terreno, ter essa experiência. Então, acho que se fosse ter alguma reposição, seria interessante isso, para a gente ter esse contato com o terreno, da medição e essas coisas. Seria, sei lá, 1 ou 2 aulas, mas acho que em relação Então, na verdade, essas atividades de levantamento, de medição, elas não fazem parte do escopo dessa disciplina, não. Era uma coisa que eu estava querendo fazer a mais. Então, isso não vai inviabilizar a gente realizar isso em outras atividades, ou mesmo até em trabalhos que vocês venham a desenvolver para algum professor, mesmo que não seja eu, porque muitas oportunidades vocês vão ter para fazer esses acompanhamentos e levantamentos. Entendi. Tá bom? Podemos continuar dessa forma, então? Porque eu estou entendendo que vocês têm aí como desenhar, como fazer esses desenhos, mesmo que fora do computador, porque a gente ia produzir todos esses desenhos na sala de desenho, né? A gente não ia usar o laboratório de informática. Diferente da informática 2. Porque informática 2 tem aluno que não tem computador e nós vamos ter que ir lá na frente fazer a reposição para dar a possibilidade dos alunos utilizarem o computador e exercitar as atividades propostas em aula. Tá bom? Então a gente vai manter, então, vejo que vocês não manifestaram ao contrário, a gente vai manter a disciplina no funcionamento à distância.
Eu continuo à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês precisarem, fique à vontade para escrever lá no WhatsApp, tá bom? Só evita de não deixar as dúvidas tudo na véspera da entrega do trabalho ou na véspera da prova, porque a gente está em fase de alguns alunos que estão terminando o TFG e eles estão fazendo isso, né? Na véspera eles estão mandando muita informação, então às vezes a gente não consegue dar uma atenção para tanta gente na véspera ali. Então, fique à vontade para a gente se conversar e tirando dúvida, ver que vocês funcionam bem, o grupo funciona bem, mas pense em trabalhar de forma autônoma agora, tá bom? Não pense mais no trabalho conjunto. Uma faz, uma manda para outra. Não, pense em liberdade de pensamento, de criação para cada um de vocês. O meu foco não vai ser avaliar qualitativamente os trabalhos, mas vai ser avaliar a pertinência do trabalho frente às informações que vocês receberam do início e como que vocês vão apresentar esse trabalho. Não vou avaliar, esse projeto está bonito, é 10, está feio, não. Esse projeto ele é viável, ele é coerente com a área, então é 10, certo? Então vocês têm muita liberdade, mas vocês não podem perder a coerência com a realidade e o espaço que a gente está trabalhando e o tema que vocês estão propondo. Falei pra caramba, espero ter esclarecido, espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Eu vou finalizar a transmissão agora, mas eu fico à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma outra dúvida aí, eu posso aguardar mais um pouquinho e esclarecer melhor. Professor, em relação ao croquis que você queria ver, que eu falei que eu fiz o negócio, você quer ver ou deixa para o próximo aula? Pode compartilhar. É que só você que está com ele na manga aí, né? Mas compartilha com a gente agora. Na semana que vem, as demais, elas podem também colocar num formato parecido com o seu, e aí a gente consegue conversar um pouco do como cada uma está produzindo. Okay. Você sabe como é que faz para compartilhar? Não, é só que assumir o controle? Eu nunca fiz isso. Então, você tem um botãozinho aí que tem assumir controle? Tem. Então tenta esse botão aí, esse aí não aparece para mim. Professor, esse assumir controle vai derrubar sua aula. O quê? Esse assumir controle vai derrubar a página da tela. Não é esse não. É compartilhar, Gabriele. Do lado do microfone. Aqui, compartilhar. Achei. Aparece área de trabalho. Será que é isso? Isso. Agora você vai achar lá, procurar. Tem uma palavrinha, procurar. Ai, meu Deus. Não, tela, janela, guia. Deixa eu ver se esse aqui dá pra ver. Ah, dá pra ver? Vocês estão vendo? Peraí, tá começando. Agora sim. Então, ficou bem dos rabis que eu fiz no papel. Aí eu tirei foto e tô mostrando pelo WhatsApp. Essa é a primeira ideia. Essas torres aqui, eu fiz... Sabe aquela ideia do Jardim Botânico de Curitiba? Que são vidros, aço e vidro. São torres de 2 andares, assim, de vidro. São 4 torres no total. E elas são interligadas por aquela ideia que eu falei da passarela, do mesmo tipo, vidro. E no centro aqui, eu coloquei também de 2 andares, que vai ter a recepção, tipo a área principal, interligada aqui com as torres. E na frente, eu quis colocar um deck, para colocar tipo uns banquinhos, umas poltronas, umas coisas para ficar mais... Não sei, mais aconchegante. Eu não sei se eu mudar de página, será que aparece? Peraí. Vocês estão vendo a mesma coisa ainda ou não? Não, dá para ver. Mas tá bem fraquinho, mas dá para ver. O que tá aparecendo agora? Eu tô vendo a sua mão segurando um caderno com um croquis desenhado. Ah, não. Como que eu mostro o PowerPoint? Eu não sei fazer isso. Gabi, eu acho que você vai abrir a apresentação normal do PowerPoint aí. Você vai minimizar essa tela e fazer como se você tivesse...
Você minimizou a outra tela ou fechou essa que tem um croquis na sua mão? Peraí. É que eu acho que eu tenho que procurar, né? Aqui, calma, achei. Agora tá aparecendo. Parece que vai, ainda não Tá. apareceu. Agora Tá sim. sim, pra mim Agora apareceu. sim. Ah, acho que ficou bonito. Essa é a referência, eu fiz correndo, então tá meio... Mas essa é a ideia de cima, das torres. Que é, essas torres vai ser para os lugares aconchegantes, que é para fazer as aulas, né? Assim, tudo vai subir por escada mesmo. Essas são a ideia das passarelas, tipo pontes, para interligar os lugares. E além dessas que tá no croquis, vai ter uma que vai interligar com a própria faculdade. Então, uma extra. E por causa da privacidade, todas vão ter essas persianas, essa ideia de persiana de rolo, tipo fixa, sabe? Independente Sim. do local, para ter essa privacidade, a luz solar. No deck, eu pensei em algo confortável, tipo esses bancos, para dar esse ar de aconchego. No fundo, eu também coloquei no croquis essa ideia da horta comunitária e que eu queria colocar em pelo menos cada torre esse totem de carregar celular. Deixa eu ver. E na planta, no croquis, 2 croquis. Cadê? Sumiu aí agora? Nossa, como que você consegue mexer aqui, professor? Que negocinho chato. Calma aí. Vou abrir de novo. Aqui, tem esse segundo croquis. Você tá Que indo bem. depois eu pensei no espaço, porque o terreno ele é comprido e magrinho. Aí eu tô tentando pensar em, tipo assim, possibilidades, em colocar as torres, tipo assim, nas laterais, manter a horta aqui no fundo e deixar aquela parte central aqui, que é da recepção, né, os banheiros, com o deck. É mais ou menos um rabisco. Eu mostrei o PowerPoint porque vocês não entendem esse rabisco aqui, Não, parece beleza. uma cobra. Mas é isso. Então, não, foi muito bom você mostrar, porque daí eu consigo dar uma explicação para todas vocês, né? E como que você pode aproveitar isso que você começou e dar continuidade para o trabalho esperado do bimestre. Então, eu percebi que o seu croquis, ele não está muito preocupado com a área que está lá do terreno. Você deu asas à sua imaginação, certo? Certo, eu comecei a pensar no segundo croquis para deixar tudo mais magrinho. Isso, então assim, você deu asa para a imaginação, a criatividade, isso é legal, voou, pensou muitas soluções. Então, assim, aquela construção que você usou como exemplo, você sabe que aquilo lá é uma estufa, Sim, eu quis certo? usar como exemplo mesmo de Curitiba, a ideia de algo transparente e alto, tipo uma torre. Então, mas aquilo lá é uma estufa, aquilo não é um lugar para permanência por muito tempo. Ali é um local onde ficam plantas, as pessoas circulam e saem. Agora, a questão do uso da forma é legal, é muito bacana. O que você vai ter que pensar agora? Agora você vai ter que pensar no espaço que você tem. Então, você pensou em 4 torres. Vocês têm trena em casa, não tem? Sim. Vocês já pararam para ver quanto que é 12? Quanto que é 12 metros? Quanto que é 8 metros? Então, quando a gente fala assim, eu quero um espaço aconchegante para colocar umas cadeiras como aquelas que eu coloquei na foto. Bom, uma pessoa, vamos pensar assim, que uma pessoa tem 2 metros de altura. Estou arredondando para cima. Eu consigo já ter ideias de dimensão. Então, se eu tiver um espaço de 5 por 5 metros, dá para colocar quantas cadeiras daquela, jardim. Então, pensem na questão dessas modulações para ver como que dá para você aproveitar desse espaço. Tá bom? 5 por 5, 6 por 6, 10 por 10. Então, Assim, mais na planta mesmo, igual você vai caber o espaço de passagem, o tamanho da cama, basicamente isso. Então, a aprofundar mesma coisa, a mesma coisa.
A diferença é que você não está trabalhando uma casa, você está trabalhando um centro cultural. Então, quando você fala de uma casa, o corredor pode ter 90 centímetros. No caso de um centro cultural, esse corredor tem que ter no mínimo 1,5 m. Em alguns casos, dependendo do fluxo de pessoas, tem que ter 2 metros. Então, ele muda um pouco o tamanho, mas a lógica de pensar o projeto é a mesma. Então, parabéns, você está no caminho certo. Só que agora você tem que transformar isso em viabilidade, certo? Como é que isso se torna viável naquele espaço? Professor, A torre... Pode falar. Em relação a isso que você mencionou de espaços, igual eu estou acostumada com a planta que é 60 centímetros. Tem algum local que marca esse espaçamento? Tipo, igual você falou, 1,5 m ou... Eu não entendi a sua pergunta. É porque, tipo assim, eu tô acostumada com as medidas da planta, igual né, mencionou, da distância da cama, por exemplo, 60 centímetros de passagem. E aí você já comentou que num centro cultural que tem que ter no mínimo 1,5 m, depende do... Isso varia ou tem algum lugar com essas informações para a gente não ficar tão perdido, tipo de... Não, tem vários lugares. Tem um livro chamado A Arte de Projetar. Esse eu vou mandar o link para vocês, que é um livro do Neuffer, que ele mostra várias soluções de projeto. Temos o Código Sanitário. Quer ver? Eu vou pegar até um... Esse aqui é o Código Sanitário. Esse aqui você tem ele disponível na internet. É só procurar lá pelo Lei 10.083. Tem várias informações. Então ele vai falar para a gente quanto que tem que ter uma cozinha, que tamanho que tem que ser a cozinha. Depois tem esse aqui, ó, que ele também está na internet. Esse aqui, a gente, se pesquisar na internet, Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edificações. Então ele fala de corredores, ele fala de escada, ele fala de áreas de, por exemplo, ele tem uma página que fala só de escadas, as distâncias. Então, a sua pergunta é muito pertinente, tá bom? Mas nessa fase de croquis, não se preocupe ainda com isso. Nós vamos chegar nesse ponto de falar desses elementos. Eu quero que vocês tenham uma visão um pouco mais macro do projeto. Ou seja, conheçam a área que tem lá, a área máxima que vocês podem construir e o volume que vocês podem colocar lá. Vai ter uma hora que vocês vão começar a perceber que talvez não seja possível colocar 4 torres lá, como você pensou, Gabriele. E talvez precise fazer um rearranjo, abandonando ou adaptando a ideia inicial. Mas esse é o caminho normal. Bom? Sim, é mais legal esses livros, que era a minha dúvida mesmo, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado, que são só plantas, tipo assim, residenciais. Sim. Então, aí é legal para a gente aprofundar e ter onde ter essa base, né, para procurar, que já é bom saber para o espaçamento. Às vezes, o que eu vou dividir lá, as torres, diminuir, não sei, às vezes para 2, 3 torres, para mim ter uma noção de espaço que eu tenho que ter, dependendo do que eu vou colocar lá. Então, só que acontece o seguinte... Você não vai encontrar todas as informações que você precisa em livro. Se você quiser, por exemplo, saber, ó, eu estou numa sala aqui, trabalhando, que esse código sanitário, ele fala para mim qual que é o tamanho mínimo. Só que, como eu sei que aqui dentro trabalham 3 pessoas, que aqui eu tenho uma impressora, que eu tenho isso, tenho aquilo, o mínimo para mim não atende. Então, eu preciso conhecer a atividade, eu preciso conhecer o uso, os fluxos que eu vou ter dentro desse ambiente para definir o espaço que eu preciso. Então, não se apegue a procurar, a achar que vai achar essa informação de tamanho que vai ter que ter o seu projeto. Você vai ter que pensar esse tamanho em virtude dessas variáveis que eu acabei de explicar. O que os livros vão te mostrar é as medidas mínimas.
Mas uma base, né? Um caminho a seguir que eu tava meio perdida, então já vai ajudar já. Tá bom? Ok. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação de vocês. Desejo aí um excelente final de semana para todas. Que a gente passe logo esse período de pandemia, tá bom? Que vocês continuem aí na casinha de vocês, protegidas, estudando bastante, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite, igualmente. Bom Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.